Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo em Torno. Meu nome é Edson Oséias e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o chuck. Se você não conseguiu adquirir seu chuck para madeira até agora, eu vou dar duas dicas para você conseguir trabalhar com o seu chuck para metal com mais segurança no torno para madeira. Depois da vinheta. Antes das duas dicas, é o seguinte: se você pretende trabalhar com torneado de madeira, eu recomendo, a minha recomendação é que você adquira uma placa igual a essa. Para quem não conhece, essa placa aqui é um chuck, né? Eu fiz um vídeo review quando eu recebi essa placa aqui, tá no canal, eu vou deixar aqui no link, no card aqui em cima. Para quem quiser saber mais sobre essa placa, tem um vídeo que eu já falei sobre ela, sobre estojo e tudo. Se você pretende trabalhar com torneado de madeira, eu recomendo fortemente que você adquira, faça um esforço e compre uma plaquinha como essa. Pode ser da mais simples, mas compre uma plaquinha como essa aqui, ok? Agora eu vou dar duas dicas nesse vídeo para quem não tem condição mesmo de comprar uma placa dessa, né? No momento a situação está difícil até para importar, está difícil para achar no mercado por aí, né? Então para quem quer realmente tornear madeira e não vai conseguir adquirir uma placa dessa, ou por um acaso já adquiriu uma placa como essa, que essa é uma placa para torno mecânico, né? Então ela é feita para segurar metal. Ela não é feita para segurar madeira, apesar de serem muito parecidas, né? E terem a mesma função, cada uma é destinada a segurar um tipo de mídia, né? Um tipo de material. Então, uma não serve para outra, apesar de parecer que segura, não segura. Isso aqui é perigoso. Você colocar madeira numa placa como essa, ela vai escapar. E não estou falando que ela pode escapar, ela vai escapar com certeza. E eu vou explicar o porquê, certo? A primeira dica que eu vou dar é você vai assistir primeiro esse vídeo e depois você vai assistir esse vídeo que eu estou recomendando aqui, que é do meu amigo o Giovanni Ida, do canal Marcenaria da Floresta. Lá ele ensina a fazer um chuck que a gente apelidou de chuck tupiniquim, com uma placa dessa num sistema que ficou excelente. Eu não achei uma ideia melhor no YouTube até agora para adaptar essa placa para tornear madeira. Então a primeira dica que eu dou é que você faça uma adaptação igual o Giovanni fez e mostra no vídeo no canal dele, certo? Caso você não tenha máquina de solda, seja mais aquele processo que ele fez é um pouco mais complicado, apesar de ser melhor, é um pouco mais complicado. Então eu vou dar uma dica aqui super simples para você conseguir tornear madeira com um pouco mais de segurança usando uma placa dessa, certo? É bem simples. Você vai precisar, óbvio, de uma placa dessa aqui, né? Uma placa de 4 castanhas, autocentrante, né? E eu estou usando aqui de exemplo as mandíbulas, né? A gente chama aqui de mandíbulas. As mandíbulas de aperto externo. Então, as mandíbulas de aperto externo, elas pegam por fora do material, certo? E elas apertam aqui, segurando nas bordas do material. Então, antes de dar a segunda dica, eu quero falar para vocês sobre as diferenças entre as mandíbulas dessas duas placas, né? A mandíbula para torno de metal, ela é quadrada aqui, né? Vamos dizer retangular. Ela é lisa, né? E ela tem dois estágios. No caso dessa minha placa aqui, ela tem dois estágios. Um aperto aqui para peças menores, aqui para peças maiores. E ela segura a madeira desta forma, né? Pega uma mandíbula, são 4 mandíbulas, né? Elas pegam uma de cada lado e apertam o material dessa forma. Quando é para metal, né? No caso para metal, não tem problema esse formato de mandíbula aqui. É até mais ideal. Ele é raiado aqui, né? Ele tem umas saliências que prendem o metal com bastante firmeza, então a peça não se solta. No caso da madeira, quando você aperta com esse tipo de mandíbula aqui, a madeira tende a ceder. Você aperta e você comprime a madeira. Você chega, dependendo se a madeira for muito macia, você comprime ela. E com o giro, essa madeira escapa. Com muita facilidade ela escapa daqui. Nos primeiros giros, na primeira encostada que você der com o formão na madeira, ela já vai escapar. Então é por isso que eu falo que com certeza a madeira vai escapar se você usar as mandíbulas iguais a essas. Já no caso da mandíbula para madeira, ela é bem diferente, né? Então vou colocar aqui uma do lado da outra. Você vê que ela é um semicírculo, né? Ela é um quarto
um quarto de círculo aqui. E as 4 juntas elas fecham o raio perfeito. Né? Elas fecham o círculo perfeito. Eu vou mostrar aqui. Então as 4 mandíbulas, quando apertadas, elas formam um círculo perfeito. Ok? Então cada uma das mandíbulas é parte de um círculo. Então ela segura já uma área maior do material. Ela segura já uma área maior do material. Não bastasse isso, ela tem um formato diferente. Ela tem esse formato em V aqui, que a gente chama de rabo de andorinha. E para que esse formato? Quando a madeira é pressionada, esse rabo de andorinha, ele crava na madeira e forma esse formato, e chega a formar esse formato aqui, né? Esse aqui eu exagerei, eu dei uma torneada nele, para vocês enxergarem como que é a prensagem dessa mandíbula na madeira. Ela prensa dessa forma, então vira esse cone aqui. Então conforme a madeira está girando, ela não escapa, por mais que ela folgue, né? Ela pode até folgar, né? Se a madeira for macia, ela não vai escapar, por causa desse sistema de semicírculo misturado com rabo de andorinha. Então a madeira é muito difícil a madeira escapar. Ainda assim ela escapa, mas é muito mais difícil. É um sistema muito mais seguro. Certo? Então essas são as diferenças entre as duas castanhas. Então a dica que eu vou dar para vocês é fazer um meio termo entre essa castanha da placa do torno mecânico e essa castanha da placa para madeira. O que a gente vai fazer? A gente vai dar esse formato de V aqui, a gente vai dar esse formato nesses dentes aqui. Nesse e nesse aqui também, né? Eu estou fazendo aqui, para o meu projeto, eu estou fazendo só do lado interno, mas eu acredito que dê para fazer do lado externo também. Então, como é feito? Eu vou marcar aqui para vocês enxergarem melhor. Ok? A gente vai precisar de uma esmerilhadeira. Aliás, eu tô para descobrir o que é mais útil numa oficina, se é a furadeira ou se é a esmerilhadeira. Eu gosto de trabalhar com essa máquina. Ela é muito útil. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um corte aqui, nesse sentido, e aqui, nesse sentido. Certo? A gente vai fazer, não sei se dá para ver aí, mas eu vou mostrar para vocês com mais detalhe, o formato de rabo de andorinha aqui nesse dente. Certo? Eu vou fazer aqui só no externo, mas você pode fazer no externo também, se achar conveniente. Aí você vai conseguir prender a madeira por dentro e por fora. Porque se você fizer um furo na peça e colocar o chuck por dentro, ele vai ter o mesmo efeito, por causa desse formato que ele tem externo, né? Já no caso da placa de torno mecânico, você não pode prender por fora, né? Você tem castanhas para prender por fora do material e castanhas para prender por dentro do material. São castanhas diferentes. Essa aqui ela entra nesse sentido, enquanto essa aqui ela entra nesse sentido. Essa aqui é feita para trabalhar segurando o material por dentro, né? Tipo um tubo de ferro. Você coloca assim por fora das castanhas e abre a castanha, ela dilata e prende o material. Essa aqui é o contrário. Essa aqui você põe o tubo aqui por dentro, né? Aperta a castanha e ela comprime o material. Então a gente vai fazer o rabo de andorinha nessa castanha. Eu já fiz aqui, já vou mostrar para vocês. Fiz 2 exemplos, né? Não fica assim na mão, né? Não vai ficar um serviço muito bonito, mas tem algumas dicas aqui fundamentais. Deixa eu comparar aqui uma com a reta, uma que eu não fiz o serviço ainda e a outra que eu já fiz o serviço. Ok? A diferença é mínima, tá vendo? Essa aqui é reta e aquela ali eu fiz um Vzinho. Então, as dicas fundamentais. Você vai preservar esse primeiro dente de cima aqui, né? Esse primeiro dente de cima. Você vê que ele tem uma meia-lua aqui, ele tem um formato. E isso é interessante que você mantenha esse formato, você não deforme. Porque como você não vai trabalhar as 4 castanhas de uma vez, você vai trabalhar independente, né? Na esmerilhadeira, uma de cada vez. Então é bom você ter uma referência. Então procure preservar esse dente de cima aqui. A segunda dica é
a castanha ela tem uma saliência, pelo menos essa minha aqui tem uma saliência aqui. Você vai eliminar essa saliência para que a sua madeira possa entrar mais um pouquinho. Você pode até rebaixar mais esse dente aqui, não tem problema. No meu caso aqui eu só retirei essa saliência que tem aqui. Então vocês vão ver que eu retirei a saliência, né? Deixei a superfície totalmente plana e fiz o meu cortezinho em V aqui. E agora eu consigo segurar a madeira com um pouco mais de segurança, um pouco mais de eficiência. Certo? Era essa a dica que eu queria dar para vocês hoje. Uma dica super simples, aí, super rápida. Mas eu acredito que vai trazer mais alegria para quem quer tornear. E não tem muitos recursos. Às vezes você tem uma plaquinha dessa aí encostada, às vezes você ganhou, às vezes achou num precinho bom e comprou. E com esse pequeno ajuste técnico aqui, né, também conhecido como gambiarra, você vai conseguir tornear suas peças de madeira. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou de alguma coisa, deixe seu joinha para contribuir, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e até o próximo Tudo em Torno com dicas de torneado bacanas aí para vocês. Um último toque, o disco você pode usar o disco de desbaixa, o disco mais grosso, né, porque é um trabalho meio perigoso você fazer isso aqui na mão. E depois, né, para dar um acabamentozinho, você usa um disco mais fino aqui para fazer as partes retas, né, aqui. Então você, com cuidado, que esse disco ele não pode sofrer esforço lateral, mas você pode usar ele aqui para dar uma retificada melhor aqui nessa cabeça aqui. Ok? Que esse disco ele é curvo. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E até o próximo Tudo em Torno, se Deus quiser, com novas dicas para torneiros e torneiras do nosso Brasil varonil. Um abraço.
fechar as 4 assim.